Bom dia, sexto ano! Hoje a gente vai iniciar mais um capítulo, que é o capítulo 8, sobre o sistema digestório. O que acontece? Até esse momento a gente estava vendo micro-organismos, a gente viu desde a formação da primeira célula, que a gente deu o nome, que recebe o nome de célula primitiva. A gente viu como as células foram evoluindo. A gente viu no nosso capítulo anterior que as células, quando elas se organizam e têm uma função pré-estabelecida, elas podem formar tecidos especializados em algumas funções. A gente viu o tecido sanguíneo, a gente viu o tecido muscular, tecido nervoso e vários outros tecidos. Só que agora, o próximo nível de complexibilidade é porque esses tecidos começam a formar órgãos. Esses órgãos vão formar os nossos sistemas e o sistema vai formar o organismo como um todo. Então, um dos primeiros sistemas que a gente vai ver é o sistema formado pelos órgãos que caracterizam o sistema digestório. Vamos lá, eu coloquei uma animaçãozinha aqui, ó. O sistema digestório, ele é composto por todos esses constituintes e basicamente ele é responsável pela digestão dos alimentos. A gente vai entender por que isso é tão importante. Então vamos lá. Eu coloquei isso aqui só para a gente ver mais ou menos o caminho que a comida percorre dentro da gente e que esses tecidos que a gente viu lá formaram esses órgãos. A organização desses tecidos formam, por exemplo, o estômago, o fígado, o pâncreas, o intestino. Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar com os sistemas. Então, vamos começar. Como eu disse, na aula de hoje, a gente vai ver a importância do sistema digestório, por que ele existe e também parte do caminho que o alimento percorre dentro da gente. Primeiro, é bom que vocês estejam com o livro, eu estou com o meu livro, aberto lá na página 132. A primeira coisa que a gente vai ver nesse primeiro momento é por que a gente precisa de um sistema digestório. Nós, seres humanos, nós somos heterótrofos, ou seja, nós não conseguimos gerar energia por nós mesmos. Nós nos alimentamos e esse alimento que a gente ingere, ele leva energia para as nossas células. Vou explicar melhor como isso funciona. Nós consumimos o alimento para abastecer as nossas energias, para abastecer as nossas células de nutrientes. A gente não faz fotossíntese, a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente se enquadra na cadeia dos consumidores. E tudo que a gente come, o mecanismo pelo qual a gente obtém esses nutrientes é se alimentando. Para a gente se alimentar, a gente tem que ingerir. Mas se as comidas são tão grandes, como que elas vão conseguir ser absorvidas por uma célula que é microscópica? É por isso que acontece a digestão. No processo da digestão, a gente vai ver que essa comida que a gente come, que são moléculas grandes, que são coisas grandes, a gente vai ver como elas vão sendo quebradas para poder ser absorvidas pelo nosso sistema. Então, vamos começar. Sempre que a gente estiver explorando alguma etapa do nosso sistema digestório, eu vou trazer alguns termos e alguns momentos em que vocês precisam lembrar de alguns conceitos. O primeiro deles eu vou trazer agora. O primeiro deles é sobre nutrientes orgânicos e nutrientes inorgânicos. Os nutrientes inorgânicos são, por exemplo, íons, sais e água. Esses nutrientes, por serem inorgânicos e já serem formados por partículas simples, eles não precisam ser quebrados. Então, assim, a gente bebe água e consegue se hidratar sem precisar ficar quebrando as moléculas de água em moléculas menores, porque ela já é um componente simples. Só que os nutrientes orgânicos, por exemplo, as proteínas, os lipídios, os carboidratos, nós precisamos do sistema digestório para conseguir absorver eles. Porque, por exemplo, o carboidrato vem para a gente na forma de um pão. Um pão é muito
muito grande para ele conseguir entrar dentro de uma célula, né? Os seus carboidratos conseguirem entrar dentro de uma célula. Então, a gente vai ver o caminho que esse alimento faz, o processo pelo qual ele passa, para que ele possa ser absorvido pelas nossas células que são microscópicas. Então, ó, a gente vai entrar agora nas etapas da digestão. A digestão, ela se inicia da boca. Lembra aqui da animaçãozinha que eu passei para vocês aqui atrás? A comida começa, né? A gente se alimenta pela boca. Então, a primeira etapa da digestão se inicia na boca. A digestão que se inicia na boca recebe o nome de deglutição. E ela é muito importante. A deglutição, ela é caracterizada por duas coisas. Primeiro, a mastigação. A gente mastiga para quebrar mecanicamente o alimento e transformar ele em partículas menores. E esse alimento que é quebrado em partículas menores a partir da mastigação, ele também sofre a ação da saliva. A gente vai ver o que compõe a saliva. A saliva, ela é composta por enzimas. Então, à medida que a gente faz a quebra mecânica do alimento em partículas menores, a saliva, né, envolve esse alimento e as enzimas que estão na saliva, que é viscosa e tudo mais, vão começar a quebrar esse alimento em partículas ainda menores que vão proporcionar a digestão dela. Um alimento que é sólido, depois que ele passa, né, enquanto ele passa pela deglutição na boca, ele vai se tornando mais pastoso, significa que ele vai começando a ser absorvido. Então, é real, é verdade, é certo falar que a digestão se inicia na boca, porque a gente tem enzimas na nossa saliva que vão começar a quebrar já esse alimento que está sendo mastigado e tirar dele partículas menores. É importante a gente lembrar também que existem enzimas para todos os tipos de alimento. A enzima, ela atua como se fosse uma chave entrando numa fechadura. Então, por exemplo, existem enzimas que vão quebrar apenas carboidratos, existem enzimas que vão quebrar proteínas. Essas enzimas são específicas de alguns alimentos e elas estão presentes em alguns momentos em alguns sistemas específicos dentro do nosso sistema digestório. A gente vai ver mais para frente a composição da saliva e a gente vai ver que a gente começa a já digerir alguns tipos de alimento na boca, porque tem uma enzima própria para isso, e essa enzima ataca esse alimento, né? Reconhece esse alimento e começa a quebrar ele em partículas ainda menores, para que elas possam ser absorvidas pelas nossas células. Mas já que a gente está falando da boca, da mastigação e da deglutição, é importante também a gente lembrar que a boca não é um órgão simples. Ele é formado por algumas partes que são muito importantes. A própria abertura da boca, que proporciona, né, a ingestão do alimento, é importante. Os lábios superiores e inferiores que permitem que o alimento continue dentro da cavidade da boca. Porque imagina se você não tivesse lábios, como é que você ia mastigar e as coisas iam ficar saindo? Então, todas as partes que constituem a boca são muito importantes. A gente também tem o céu da boca. Você consegue tocar ele com a sua língua. O céu da boca tem um nome científico para ele. A gente chama de palato duro, o céu da boca. Ele também ajuda a delimitar o espaço que o alimento, né, é jogado de um lado para o outro durante a mastigação. A língua também é muito importante. A língua é importante para a fala, porque ela, né, proporciona que a gente consiga fazer os fonemas corretos para a gente conseguir nos expressar através da fala. Só que a língua, ela também é uma estrutura toda muscular. A língua é formada por músculos. Na língua, ela faz duas coisas muito importantes. Primeiro, ela tem papilas gustativas, né? Papilas linguais, que ajudam a gente a saber o sabor dos alimentos. Essas papilas que ajudam a gente a degustar, a entender o sabor, estão conectadas diretamente com o nosso tecido neural,
com o tecido nervoso. Elas passam aquela mensagem de isso é bom e eu vou comer de novo. Ou seja, elas ajudam a gente a entender, a formar o nosso raciocínio de que algumas comidas você pode comer e outras comidas você não deve comer. E a língua, ela também ajuda na parte mecânica da mastigação. Porque é com a língua que, por exemplo, você mastiga de um lado, joga o alimento para o outro lado da boca. E também é a língua que te ajuda a engolir o alimento. Essa dança, né, que o alimento faz dentro da boca é porque a gente tem que mastigar ele bem. Quanto mais bem mastigado, melhor vai ser a digestão dele quando ele chegar no nosso estômago. Porque a gente já vai ter adiantado o processo, mastigando ele bem, quebrando ele em partículas menores. Além disso, abaixo da nossa língua, também existem estruturas muito importantes, que são as papilas, as glândulas. A gente tem, por exemplo, a glândula sublingual, que fica abaixo da língua, que também serve para secretar saliva dentro de toda a nossa cavidade bucal. E, por último, que eu ainda não falei, que são os dentes. No total, a gente tem 32 dentes quando adultos. Esses dentes, eles servem para fazer realmente a força mecânica de triturar o alimento, de mastigar o alimento. Imagina como seria difícil se você pegasse um pedaço de pão, não mastigasse e tivesse que engolir ele. Ia ser impossível, ia ser horrível. A gente precisa dos dentes para triturar o alimento em partes menores. A gente precisa da saliva para transformar esse alimento em um bolo que vai passar pelo nosso esôfago e para que a gente conseguir digerir melhor, extrair os nutrientes necessários desse alimento. Nós temos 2 conjuntos de dente. São os dentes de leite, que vem, quando você tem por volta dos 7 meses, 15 meses, quase 1 ano de idade. E eles começam a nascer e eles são em muito menor quantidade do que os dentes permanentes. Num total de dentes de leite, são 10 em cima e 10 embaixo. Então, são 20 dentes que vão passar por aquele processo de cair lá por volta dos 7, 12 anos e dar lugar aos dentes permanentes, que são os dentes que eles são mais resistentes e eles vão nos acompanhar até o restante da nossa vida. Esses dentes permanentes que eu falei que são os 32 dentes. Dentro dos 32 dentes, a gente tem os 4 incisivos, que são os caninos, que são esses mais pontudos. Desculpa, gente, os caninos são os caninos. Os incisivos são os de trás. Os pré-molares e os molares. Contando os de cima e os de baixo, vão dar 32 dentes. Em relação às partes que revestem o dente, vocês podem encontrá-la na página 136 e 137. A gente tem a coroa, que é essa parte visível, esbranquiçada do dente. A gente tem a dentina, que está atrás da coroa, mais interno. Mais interna ainda, a gente tem a polpa do dente, que assim é formada por tecido sanguíneo, tecido conjuntivo. A gente tem o cemento, que é a parte da raiz do dente. E também a gente tem a própria raiz, que fica ainda mais interna aqui no nosso osso. Então, essas são as partes do dente. A gente sabe que ele é muito importante. É impossível a gente comer um alimento sem mastigar ele. E como eu disse, a gente vai falar da saliva. A saliva é muito importante. A saliva, ela é aquosa, viscosa, e dentro dela estão contidos enzimas. Essas enzimas que estão na saliva recebem o nome de pitialina. Pitialina. Ou também você pode chamar ela de amilase salivar. A pitialina, ela é uma enzima que digere carboidratos. Ela digere amido. Então, ela quebra o carboidrato, quebra as partículas do pão em partículas bem menores e bem microscópicas que vão, poder ser absorvidas para a célula e nutrir a célula. Outra coisa, a saliva não é composta só
de enzimas. Ela também é composta por alguns sais que ajudam a neutralizar a acidez dos alimentos, para quando a gente for engolir o alimento, ocorrer de uma forma mais tranquila, né? Facilitar. E é por isso que a gente diz que é tão importante mastigar bem, né? Demorar fazendo esse processo de deglutição, porque isso vai proporcionar que quando o alimento passe para o seu estômago, ele venha mais bem digerido, mais bem transformado, para poder ser extraído melhor os nutrientes. Então, depois que você engole o alimento, ele passa pela sua faringe, pelo esôfago e caminha até o estômago. No estômago vai começar outro processo. No estômago começa um novo processo de digestão que a gente dá o nome de quimificação. Lembra química, né? Pois é, lembrem disso. Esse nome lembra química porque é no estômago que o alimento, que foi todo quebrado na boca e formou aquele bolinho que a gente engoliu, ele vai sofrer várias reações químicas junto com as enzimas do estômago para poder passar para o intestino. Por isso, quimificação. A quimificação ocorre no estômago e olha, o bolo alimentar aqui, a gente chama a comida, depois que a gente mastiga, engole, que ela está toda cheia de saliva, a gente chama de bolo alimentar. O bolo, essa massa pastosa que a gente chama de bolo alimentar, a gente passa a chamar ela, quando ela está no estômago, de quimo. Então, quando a gente vai dormir depois do almoço, fala, eu vou fazer 1 quilo. Você está falando errado, você vai fazer 1 quimo. Mas vamos continuar. Vamos ver o que acontece dentro do estômago. Primeiro, o estômago, ele recebe informações de todos os lugares do nosso corpo, né? A digestão se iniciou na boca. O nosso cérebro já falou para o nosso estômago que ele precisa se preparar. Ele liberou um hormônio chamado gastrina. E o hormônio chamado gastrina estimula as células do estômago a secretarem ácido clorídrico. Vou voltar aqui só para vocês verem o tanto que é legal o ácido clorídrico no estômago. Acho que não vai dar para ver aqui, mas o estômago passa a secretar ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele deixa o ambiente mais ácido. Para quê? Para quando esse alimento chegar no estômago, ele já começar a ser transformado em partículas ainda menores. Porque mesmo mastigando, as partículas ainda estão grandes, nem todas foram transformadas. Quando elas chegam no estômago com ácido clorídrico, elas sofrem essa ação química que transforma elas já em partículas menores. Essas partículas menores agora vão conseguir sofrer a ação das enzimas do estômago. E esse ambiente ácido sinaliza para as células do estômago que ele pode agora transformar a enzima que estava inativa em uma enzima ativa. Essa enzima é a pepsina, é a principal enzima que está no estômago. A pepsina é a forma ativa do pepsinogênio. Então, quando a gente não está comendo nada, o estômago está vazio, não tem ácido lá dentro, a gente tem pepsinogênio. Mas, quando o ambiente fica ácido e as células do estômago sinalizam que está chegando alimento, esse pepsinogênio é transformado em pepsina, que é a enzima ativa. Então, essa enzima vai começar a digestão das proteínas. Outra enzima que também está no estômago é a renina. Só que a renina, ela participa da digestão do leite. Ela faz a coagulação do leite para retardar a saída dele, porque ele já é líquido. Então, ela coagula o leite para retardar a saída dele de dentro do estômago para ir para o intestino, para melhorar a absorção, porque quanto mais tempo a comida fica lá nesse ambiente sofrendo a ação das enzimas, sofrendo a ação do ácido clorídrico, mais tempo a gente tem para absorver os nutrientes, para retirar os nutrientes desse alimento e levar eles para dentro da célula. E aí, quando todo esse momento que está acontecendo lá no estômago
que o ácido está fazendo a digestão, que o quimo está sofrendo a ação das enzimas da renina e da pepsina, quando está finalizando esse processo, o estômago envia a comida para o intestino. Esse negócio que eu falei dele enviar a comida acontece da seguinte forma. A gente viu sobre os músculos lisos. Os músculos lisos revestem os nossos órgãos. Eles são responsáveis por aqueles movimentos involuntários. Um desses movimentos é o movimento peristáltico. O estômago é como se fosse uma bolsa. Aqui está o alimento. Mas ela começa a se contrair e expulsar esse alimento para o intestino. E ele sai por uma válvula chamada piloro, que está aqui abaixo, que é a válvula de baixo. A gente tem uma válvula em cima e uma válvula embaixo. Uma que recebe e uma que manda para o intestino. Então, depois que o quimo é mandado para o intestino, começa o processo de quilificação. Nesse momento em que o quimo chega no intestino e começa o processo de quilificação, significa que esse alimento vai ter todos os seus nutrientes retirados e o que ficar, a massa pastosa que ficar, vai ser o que vai formar as fezes. Mas até ter a formação das fezes, esse alimento sofre a ação de várias enzimas. Porque, olha, o intestino ele é bastante longo, ele pode chegar a ter, dependendo do tamanho da pessoa, pelo menos 6,5 metros. Então, olha, essa parte a gente inicia no intestino delgado, no duodeno, e desembocando aqui em todo o intestino, a gente vai ter, por exemplo, enzimas vindo do fígado, vindo da bile e vindo do pâncreas. Então, o alimento, ele foi quebrado mecanicamente na boca, ele foi dissolvido ainda mais no estômago por causa do ambiente ácido, que fica por causa do ácido clorídrico. E aí, depois disso, ele chega no intestino bastante dissolvido, apenas para sofrer a ação dessas enzimas e ter os seus nutrientes extraídos e mandados para a célula. Então, no intestino é onde ocorre a maior parte da absorção de nutrientes, porque até então, todos os processos, apesar de ocorrer nutrição neles, estavam preparando o alimento para chegar naquele local e poder ser totalmente absorvido, ter seus nutrientes absorvidos. Então, vamos lá. Quando o quimo chega no intestino, ele chega primeiro no duodeno. Vocês podem seguir aqui, ó. Duodeno. Ele é a primeira parte do intestino que vem depois do estômago. No duodeno, ele sofre a ação do suco pancreático, que é... Nossa, eu tô com a língua presa hoje, né, gente? Do suco pancreático, que vem, né, que é produzido no pâncreas. O suco pancreático, ele é bastante carregado de enzimas. E aí, no duodeno também, ele recebe a ação das enzimas que vêm da bile e também do fígado. Todas essas enzimas que são secretadas, lançadas no duodeno, vão formar o suco entérico, que é um suco, né, aquoso, cheio de enzimas e entérico, porque essas enzimas atuam no intestino. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse suco entérico, de que substâncias eles quebram, do que eles vão ajudar a digerir. A bile, que é lançada no intestino, ajuda a digerir gorduras. No suco entérico também tem a tripsina, que vem do pâncreas. A tripsina ajuda a digerir proteínas. Além da tripsina, no suco que vem do pâncreas, que a gente chama de suco pancreático, tem as enzimas lipase, que ajuda a digerir lipídios, a sacarase, que ajuda a digerir açúcar, sacarose, e a lactase, que vai ajudar a digerir o carboidrato do leite, que é a lactose.
depois que o alimento é totalmente absorvido e retirado dos seus nutrientes, é óbvio que vai ficar uma parte que não deu para absorver. Essa parte que não foi absorvida vai acabar formando as fezes. Essas substâncias caminham do intestino delgado para o intestino grosso, ficam lá por algum tempo. O intestino grosso é esse aqui, ó. Então, a absorção ocorre aqui no delgado, que é no meio. Então, o alimento vem para o intestino grosso, no seco, cólon, até chegar no reto. Nesse momento aqui, ele é absorvido água também. Ou seja, é isso que faz com que as fezes fiquem secas. E, né, quando o quilo chega aqui, geralmente o cérebro manda informação de que você tem material no seu intestino que precisa ser jogado para fora e dá aquela vontade de visitar o banheiro. E aí, né, a gente encerra com a eliminação das fezes, que é a defecação. Bom, essa é só a primeira parte da nossa aula. Para não ficar muito longa, eu vou parar por aqui e vocês fazem os exercícios de exercitando sua memória da página 143 e 144.